Oi pessoal, tudo bem? Então nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês um pouquinho melhor como que a gente usa a nossa estrutura lógica se não. É uma estrutura de decisão onde nós utilizamos ela quando a gente quer decidir por mais de uma opção, por mais de um caminho que a gente queira seguir dentro do nosso algoritmo. Então se vocês olharem aqui embaixo, né, a gente começa a primeira fase sem usar essa estrutura aqui, tá bom? Então essa aqui é a lição 7 de condicionais, que são as estruturas lógicas de decisão, que levam em consideração algumas condições. E em todas essas fases a gente vai utilizar agora uma nuvenzinha. Essa nuvem aqui, ela diz pra gente que pode ter alguma coisa aqui embaixo, mas a gente não sabe o que é. Então está dizendo o seguinte, essa nuvem está tapando a minha visão, veja se há uma flor atrás da nuvem e só colete néctar se houver uma flor. Cuidado, as coisas podem mudar. Então, por exemplo, executei aqui, quer dizer que eu tenho uma florzinha. Vamos recomeçar. Tem flor, mas nem sempre precisa ter uma flor. Vamos ver se ela some aqui em algum momento. Eu acho que nessa primeira fase, né, a nuvenzinha é só para mostrar pra gente que a flor está lá embaixo, a gente não sabe, tá? Será que vai ter alguma fase que não vai ter, algum momento que não vai aparecer a flor? Nessa não, mas nas próximas eu acho que aparece, tá bom? Então vamos lá, então vamos imaginar que a gente não sabe que tem a flor aqui embaixo. O que a gente precisa fazer? Eu preciso avançar 1, 2, 3 vezes. Avançar 3 vezes é a mesma coisa do que usar o nosso repita 3 vezes e o avance. Chegou aqui em cima. Agora a gente vai observar o seguinte, se a minha abelhinha estiver na flor, ela tem que fazer o quê? Ela tem que obter o néctar, certo? Se tiver uma flor aqui. Então a gente pode pedir para executar. Ó, não tem a flor, só porque eu falei, hein? Então nesse caso aqui, ó, fiquei um tempão procurando e não deu certo, agora deu. Então nesse caso, vocês viram que quando a nuvenzinha foi embora, nesse caso não tinha flor. Então ele avançou, como não teve flor, ele não obteve néctar, né? A nossa abelhinha não obteve néctar e tá tudo certo. Essas fases elas vão ficar um pouquinho mais complicadas. Então, por exemplo, a gente vai ter mais de uma nuvenzinha para ver se a gente tem néctar ou não, usando as mesmas lógicas que a gente já usou. Então, se tiver flor, faça alguma coisa. Vamos avançar aqui para a fase 3. Ó, tem outras abelhinhas aqui, tá? Para a gente treinar as nossas lógicas, então pode ter uma flor, pode não ter. Só que agora a gente quer saber se tem colmeias atrás. Então eu vou dar um passo aqui. Então aparece colmeia em alguns dos casos. Então colmeia em cima, colmeia nos dois. Então cada vez que a gente roda o programa, a colmeia pode estar ou não atrás de cada uma dessas nuvenzinhas. Então a gente tem que usar as nossas estruturas de decisão, os nossos condicionais, tá bom? Vamos avançar um pouquinho, que tem uma coisa bem legal que eu quero mostrar para vocês, que é o nosso se não. Então vamos dizer o seguinte, imaginem a seguinte situação. Às vezes, agora, então na fase 4, essa nuvem esconde uma flor e outras vezes esconde uma colmeia. Então, cada vez que eu rodar aqui o nosso programa, embaixo na nuvem pode ter ou uma colmeia ou uma flor. E eu só vou descobrir se é uma colmeia ou se é uma flor quando a gente rodar o programa. Então, está alternando, mas pode ser que quando eu rodar, rode colmeia, colmeia, ó, colmeia, colmeia. Mais uma vez a colmeia. Então, eu não sei, não tem como eu saber aleatório como que eu vou fazer para descobrir quando isso acontece, tá bom? Então, vamos fazer o nosso algoritmo, tá bom? Primeiro, a nossa abelhinha ela precisa avançar 2 vezes. Então, eu posso ou repetir 2 vezes e colocar o avance dentro, ou colocar um avance, e outro avance aqui, tá bom? Não faz diferença, o número de blocos é o mesmo. Cheguei aqui, não sei se eu tenho flor, não sei se eu tenho colmeia. Então, olha, a gente vai usar o nosso bloco novo. Se alguma coisa acontecer, faça. Se não, ele faz o que tiver aqui dentro. Então, se ele estiver na flor ou na colmeia, tanto faz aqui, tá? Se eu estiver na flor, o que eu preciso fazer? Eu preciso obter néctar, certo?
Se não for flor, só pode ser colmeia. Se for colmeia, eu preciso fazer o mel. Então, se estiver na flor, faça, obtenha néctar. Se não, faça mel. Se eu mudar aqui, se ele estiver na colmeia, ele precisa fazer o que, abelhinha? Ela precisa fazer mel, certo? Se ela não estiver na colmeia, a gente sabe que ela vai estar na flor, porque só pode ter flor ou colmeia. Eu posso usar aqui o obtenha néctar. Vocês percebem que a gente muda as condições lógicas, e quando a gente muda as condições lógicas, a gente precisa mudar os nossos bloquinhos dentro do algoritmo, tá bom? Então vamos avançar aqui passo a passo. Vamos descobrir se ela é uma flor ou uma colmeia. Primeiro passo, avançou a primeira vez, a gente sabe que é uma colmeia, tá? Vamos dar mais um passo para avançar. Cheguei em cima da colmeia. Então, se eu estiver na colmeia, que é o nosso caso, ele vai fazer esse primeiro bloquinho, que é o faça mel. Se não fosse colmeia, se fosse flor, ele ia ignorar o primeiro bloco e rodar o segundo bloquinho aqui. Então, vamos dar mais um passo, ó. Testou. Tá na colmeia ou não tá na colmeia? Tá na colmeia. Então, qual dos dois bloquinhos ele vai pegar? O de cima ou o de baixo? O que você acha? É o de cima, porque ela está na colmeia. Então, ó, faça mel. Vamos jogar novamente aqui, tá bom? Vamos recomeçar. Agora tem uma flor. Então, primeiro eu avancei. Avancei de novo. Agora ela vai testar. Tô na colmeia? Se eu estiver na colmeia, eu vou fazer mel. Se eu não estiver na colmeia, eu vou obter o néctar. Ela está ou não está na colmeia? Não está na colmeia. Então, ela vai ter que rodar, vai ter que usar esse bloquinho de baixo e vai ignorar o bloquinho de cima. Então, vocês percebem que isso é como se fosse uma bifurcação. Se eu escolho uma decisão, eu pego um caminho. Se não, eu pego outro caminho no meu algoritmo. Então, deixa eu dar mais um passo aqui, ó. Obtenha néctar. Por quê? Porque ela não estava na colmeia, ela estava na flor. Tá bom? Vamos avançar aqui e deixar o nosso programa um pouquinho mais complexo para vocês entenderem o que a gente pode fazer. Aqui são coisas que vocês já sabem fazer, né? Tem o se não, se néctar maior que zero, se néctar menor do que zero. E a gente pode pedir para repetir várias e várias vezes aqui. Então vamos ver o que a nossa instrução diz nesse caso aqui. Eu não tenho certeza de quanto néctar esta flor possui, mas eu sei que ela tem 1, 2 ou 3 unidades de néctar. Só pode ter 1, 2 ou 3 néctares. Vamos testar aqui, ó. 2, 3, 3, 2, 2, aleatório. 3, ainda não apareceu nenhum com 1. 3, 1. Então, ó, só tem 1, 2 ou 3. Tá bom? Vamos voltar aqui. Ela não tem certeza, então, a abelhinha, se ela tem 1, 2 ou 3 unidades de néctar. Então, vamos combinar os blocos condicionais. Se ou o se e se não, tá? Eu posso usar este bloquinho que é se, ou o nosso bloquinho se não, para coletar somente a quantidade de néctar que a flor tiver. Lembre-se, a quantidade de néctar pode mudar cada vez que você executar o desafio. Tá bom? Então já tem alguns bloquinhos aqui, já meio mais ou menos para a gente só encaixar eles. Então, primeira coisa que a gente precisa fazer. Eu sei que minha abelha precisa o quê? Avançar, certo? Então ela avançou, está em cima da flor roxa. Eu não sei quantos néctares eu tenho, se eu tenho 1, 2 ou 3. Vamos usar os bloquinhos que estão aqui, depois a gente faz de outro jeito, tá bom? Então, olha, eu vou pedir para repetir 3 vezes. Eu quero testar 3 vezes se ela tem néctar, se o néctar é maior do que 0. Se o néctar é maior do que 0, ele tem 1, 2 ou 3. Então, vamos lá. Posso colocar esse bloquinho aqui. Então, ele vai repetir 3 vezes e ele vai testar. Se o néctar for maior do que 0, então ele vai o quê? Vai obter o néctar. Vamos dar passo a passo aqui. Primeiro passo, ela avançou. Tem o néctar igual a 1. Vai tentar repetir 3 vezes. Certo? Repetiu uma vez. Se néctar é maior do que 0, obtém néctar. É maior do que 0? 1 é maior do que 0, não é? Então vai obter o néctar. Obteve. Vai tentar repetir a segunda vez. Néctar é maior do que 0? Não, porque agora é 0. Eu tirei o néctar que tinha, então ele vai pular esse bloquinho. E aí tem a terceira vez que ele vai tentar de novo, tá? Podemos fazer isso de outra forma. Vamos recomeçar do início aqui. Vamos tentar usar agora o nosso bloco se não.
tá bom? O que vocês acham que a gente pode fazer aqui? Primeira coisa, a gente não muda, é sempre avance, tá? Tudo bem? E aí, a gente pode pedir para nossa abelhinha repetir ou 3 vezes, ou, deixa eu ver aqui, tem néctar ou mel, igual, menor ou maior. Aqui a gente pode escolher o número de vezes. Vou mostrar para vocês que a gente pode usar o nosso bloquinho aqui, ó, tá vendo? Então vamos tentar usar o nosso se não. Então se o néctar for igual a alguma coisa, então ele pode fazer, se não ele faz outra coisa. Vamos, por exemplo, colocar se o néctar for maior do que zero, mesma coisa, tá? Mesma condição lógica. Se o néctar for maior do que zero, então eu vou pedir para obter néctar. Se não, posso fazer nada, posso deixar ele paradinho aqui, tá? Então não tem problema não colocar um bloquinho aqui dentro, só que é uma perda de eficiência, tá? Mas dá para fazer isso aqui. Eu posso, por exemplo, se não tiver mais... Eu vou estourar o número de blocos aqui, mas só para mostrar o que a gente pode fazer. Se o néctar for agora igual a zero, ela vai virar para a esquerda. Vamos recomeçar e vamos ver passo a passo aqui. Agora eu tenho 3 néctares, certo? Avançou e está em cima da flor. Vai repetir 3 vezes. Repetiu, testou. Néctar é maior do que zero? É. Se é maior do que zero, ele vai obter o néctar. Obteve um néctar. Tá bom? Próximo passo, testou de novo. É maior do que zero ainda? 2 ainda é maior do que zero. Então a gente vai obter o néctar. Obteve o néctar aqui. Testar mais uma vez. 1 é maior do que zero. Se 1 é maior do que zero, eu vou pegar o primeiro bloquinho aqui. Se não, eu pego o segundo. Como 1 é maior do que zero, a gente vai obter néctar. E acabou o jogo. Então, tanto faz se a gente coloca 6 blocos, coloca bloco a mais, a menos. O que importa é que a gente usou o número de blocos. A gente resolveu o nosso problema aqui, tá bom? Vamos avançar um pouquinho mais aqui. Quero ver uma fase que tem uma nuvenzinha para deixar um pouco mais difícil. Aqui. Tá bom? Olha, agora a gente pode usar uma função. A avaliação. Esta nuvem está ou escondendo uma flor com néctar ou uma colmeia que precisa de um mel. Certo? Complete a função. Colete néctar ou produza mel. E então use-a para coletar o néctar ou o mel. Então, pessoal, eu vi que vocês tiveram muita dificuldade na parte de usar a função. Tinha muita gente que pegava a função e colocava direto aqui. Mas eu acho que vocês não entenderam que quando a gente arranca a função e coloca direto aqui, é como se esse bloquinho aqui chamasse todos os blocos que estão dentro dessa função aqui. Se a nossa função estiver vazia, o nosso programa não faz nada. Outra coisa que não pode fazer, eu não posso fazer isso, eu não posso colocar a função dentro da função. Senão eu vou chamar a função, posso fazer assim, por exemplo, ó. Quando executar, obter néctar ou fazer mel, ele vai entrar aqui. Aí ele vai entrar nessa função obter néctar ou fazer mel. E vai ficar repetindo, 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 entra dentro, entra. Que não faz nada. Vamos executar aqui, vamos ver o que acontece. Ó, tá errado, não dá certo fazer isso. Porque entrar numa função que chama a mesma função é como se fosse um loop infinito. Vamos começar do início. E vamos criar a nossa função usando nossos blocos de condições lógicas, tá bom? Primeira coisa, a nossa abelha precisa avançar. Para chegar até nossa nuvenzinha. Quando ela chegar na nuvenzinha, aí sim a gente vai usar a nossa função obter néctar ou fazer mel. Correto? Só que o que essa função faz? Por enquanto nada, porque ela está vazia. Então vamos testar. Tá bom? Eu posso testar então. Se eu estou na flor ou se eu estou na colmeia, tá bom? Flor ou colmeia, tanto faz. Se o néctar ou o mel é maior do que 1, maior do que 0, tanto faz aqui o que eu posso escolher. E eu tenho só o nosso C, sem o senão aqui. Vamos ver, eu sei que ele diz pra gente aqui que toda vez que a gente roda, a flor pode ter um néctar ou uma colmeia com um mel. Então vamos ver aqui, ó. Eu sei que se eu estiver, por exemplo, na flor, quando eu estou na flor eu faço o quê? Eu obtenho néctar. Se não, eu faço mel, porque se não for uma flor é um favo de mel, tá? Uma colmeia.
e esse programa aqui funcionaria perfeitamente. Tudo bem? Poderia fazer de outra forma aqui, ó. Eu sei que se eu estiver na flor, o que tem na flor é um néctar ou é um mel? Quando eu estou na flor, eu tenho um néctar. Então, vamos deixar isso aqui de lado. Vamos usar esse segundo bloquinho aqui. São duas condições lógicas que fazem a mesma coisa. Então, se o néctar for igual a 1, quer dizer que o que eu tenho ali é uma flor. E se eu tenho uma flor, eu preciso então obter o néctar. Quer dizer agora, se eu não tenho néctar, então eu estou na colmeia. Se eu estou na colmeia, eu vou fazer mel. Será que esse jeito aqui funciona? Vamos testar, vamos dar um passo aqui. Avancei e estou na função. Certo? Eu vi que aqui é uma colmeia. Essa colmeia tem um mel. Vamos entrar na função aqui. Entrei na função. Ele vai testar. Se o néctar for igual a 1, ele vai obter o néctar. Só que eu não tenho néctar, eu tenho mel. Então não vai ter néctar igual a 1. Néctar, aí, na verdade, não existe aqui. Vamos ver se ele testa aqui. A princípio, ele deveria ignorar o primeiro bloquinho e fazer o segundo. Vamos ver. Ignorei o primeiro porque não tem néctar. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o mel. Certo? Funcionou perfeitamente, porque eu posso pensar tanto nas variáveis, que são os numerozinhos que estão aqui dentro, tanto quanto nos objetos, que são a flor ou a nossa colmeia. Vamos mudar aqui, vamos fazer a colmeia. Vamos colocar esse bloquinho aqui, colocar esse bloquinho aqui. Então, se eu estiver na colmeia, eu vou fazer mel. Se não, eu não estou na colmeia, eu estou na flor. Eu vou obter o néctar. Vamos recomeçar e vamos ver o que aparece agora aqui, hein? Dei o passo. Uma colmeia de novo. Então, ele vai entrar, deu o primeiro passo, avançou, estou aqui. Agora, o segundo passo vai levar para essa função, que vai ler os bloquinhos que estão aqui dentro. Estou na colmeia? Estou na colmeia. Então, ele vai ter que fazer o quê? O primeiro bloco, fazer mel. Se fosse uma flor, eu não estou na colmeia. Então, se eu não estou na colmeia, eu obtenho néctar. Vamos ver? Beleza, vamos rodar de novo. Jogar novamente, eu quero ver a flor agora. Colmeia ainda. Vamos recomeçar. Colmeia. Colmeia. Flor. Muito bom. Então, avancei aqui. Primeiro bloquinho. Vamos avançar o segundo. Eu vou entrar na minha função. Se eu estiver na colmeia, eu vou fazer mel. Só que eu não estou na colmeia, eu estou na flor. Como eu estou na flor, eu vou ter que obter o néctar aqui. Obteve o néctar usando este bloquinho aqui. Correto? Vamos ver se tem mais uma fase interessante para eu dar de exemplo para vocês. Aqui se eu tenho flor, se eu tenho mel. Eu queria ver algum que eu tivesse mais de uma opção de flor ou de mel. Vamos ver aqui se tem alguma coisa mais difícil. Não. Verificar a flor roxa. Esse daqui é um bloquinho interessante também, que a gente usa a função, usa a repetição. Eu acho que não. Eu acho que, isso aqui a gente precisa, pessoal, criar uma função, né? Então, olha, a gente tem que ver o que a gente não pode mudar para arrumar o que a gente pode, né? Então, eu acho que é um pouquinho difícil. Eu quero que vocês prestem atenção para fazer direitinho isso, tá? Mas eu acho que vocês vão conseguir sim. Vamos ver a fase 10. A fase 10 é um teste, tá em inglês, tá? Se você entender inglês e conseguir fazer, pode fazer, mas não tem muita dificuldade. Esse if aqui é o nosso bloquinho do C, né? Esse aqui, com 2 espaços, é o C e se o não. Então, esse aqui é C, isso aqui é um se não. Aqui néctar é néctar, flower é flor, repeat é repita. Néctar é néctar. O que mais aqui? Não tem nada de mel. Então, pessoal, não tem grande dificuldade. Se você entender inglês e conseguir fazer, pode fazer sem problemas, tá? Se você não conseguir, não se preocupe. Pessoal, vamos voltar aqui. Vamos ver no nosso código o que a gente fez. Como que ele mostra se fosse um código digitado. Então, uma coisa que talvez vocês ainda não tenham visto, quando vocês clicam nesse botão mostrar código, ele mostra para a gente como a gente escreveria esse código se a gente estivesse usando uma linguagem chamada JavaScript. Tá bom? Quem tem parente ou amigo que programa, pode perguntar se a pessoa conhece o JavaScript, tá bom? Então, move forward. Move forward é uma função, né? Mova para frente, que é o nosso avance.
Esse for é um repita. Ele vai repetir quanto? 3 vezes aqui. Então, enquanto a minha variável, então, ela começa igual a 0, a variável tem que ser menor do que 3, ela vai aumentando cada vez que eu repetir. Então, tem os nossas chaves aqui que começam e acabam nesses pedacinhos aqui. Então, ele vai repetir 3 vezes. Se, if quer dizer se o néctar que está sobrando aqui é maior do que 0, então ele vai pegar o néctar. Se não, eu escolhi lá fazer para ele virar à esquerda, mas podia ser qualquer coisa, tá? Então isso é legal que mostra pra gente uma linguagem de programação, como que a gente pode programar isso usando, sei lá, um código digitado, tá bom? Eu vou nas próximas aulas também fazer programinhas para a gente ver isso de outras formas, por exemplo, usando Arduino, usando Scratch, usando outras linguagens de programação. Eu falei do Scratch, vou mostrar Scratch agora, tá bom? Então vamos pensar nesse mesmo código aqui. Então eu tenho que andar para frente. Se eu tiver alguma coisa, eu faço uma certa condição, senão eu faço outra. Vou criar um ator aqui, um ator que é uma bola, tá bom? Tenho meu gatinho, tenho a minha bola. Eu quero, por exemplo, meu gatinho vai andar até a bola. Se a minha bola que eu posso escolher, se ela for amarela, ele vai falar miau. Se a bola for azul, ele vai falar au au, por exemplo. Então aqui eu vou criar um código para a bola, tá bom? Então eventos, quando a bandeirinha for clicada, aparência. Eu tenho algumas fantasias aqui, bola A ou bola B. Deixa eu ver se ele consegue mudar aleatoriamente aqui a nossa... Tem a fantasia número, nome. Fantasia número 1, tá. A gente pode pedir para eu repetir. Ah, tá. Acho que dá para fazer assim. Vamos vir aqui na fantasia. Eu quero deixar só 2, eu vou apagar as outras. Tem a primeira ou a segunda. Então eu vou pedir aqui para eu repetir um número aleatório de vezes, sei lá, 10, 20, 30, 1, 2, 3 vezes. Um número aleatório entre 1 e 10. Tá bom? E nesse número aleatório eu vou ir para a próxima fantasia. Então, pode mudar. Vamos ver aqui, ó. Amarelo, azul, amarelo, azul, amarelo, azul, amarelo. Tá vendo? Então, toda vez que eu aperto, eu não sei se é azul ou amarelo. Ele tem um número aleatório. Não sei se é, se não é. Tá bom? Existe uma probabilidade aqui de 50% de ser um, 50% de ser outro. Eu poderia colocar entre 1 e 5, se eu quisesse também. Né? Não faz muita diferença aqui, ó. Tá vendo? Uma quantidade aleatória. E aí, então, vamos usar a mesma linguagem de programação aqui. Então, quando eu clicar na bandeirinha, a bola ela vai ter uma cor diferente. O meu gatinho, então, quando eu clicar na bandeirinha aqui, é como se fosse o início do nosso código. Que eu fechei ele, acabei fechando. Mas é como se fosse dando o começar, tá bom? Então, eu vou pedir só para ele esperar um pouquinho para a bolinha escolher a cor que ela quer. Aí, vamos ver a distância aqui. Essa bolinha aqui, vou colocar ela na posição 0, tá bom? Vou colocar o nosso gato na posição menos 50. Em X. Menos 50 é muito pouco. Vamos colocar menos 100. Menos 100. Então, eu vou pedir para o meu gatinho avançar 100 aqui nessa direção. É como se fosse o nosso avance, tá? Movimento. Vá para a posição. É como se fosse o nosso avance. 0 e 50. Que ele vai encostar na bola. E aí nós vamos usar as nossas condições lógicas. Tá vendo que eu tenho o se então e o se não então. Ó, tem o se então e se se não. Vamos usar esse carinha aqui. Cheguei ali. Se ele tem alguns sensores aqui. Se ele estiver tocando na cor, tá bom? Se ele estiver tocando na cor, que é a cor aqui amarela, então eu vou pedir para o meu gatinho falar
amarelo. Se não, o meu gatinho ele vai falar azul, porque ele não está encostando no amarelo. E eu sei que eu só posso ter amarelo ou azul. Então, ó, vamos recomeçar aqui. Também fiz uma coisa errada aqui. Toda vez que eu começo, eu preciso fazer o meu gatinho iniciar na posição que eu mando. Menos 100 aqui. Tá. Apertei. Bolinha amarela, falou amarelo. Bola azul. Falou azul. Olha que legal, pessoal. Vamos fazer um negócio até mais legal. Vamos fazer ele deslizar aqui. Para essa posição, para ele devagarinho aqui. Azul. Azul. Amarelo, tá vendo? A gente consegue usar as nossas lógicas de programação que a gente está aprendendo agora para fazer coisas mais complexas, usando joguinhos mais legais. Então, por exemplo, usando o nosso bloquinho C, então, se não. Usando o nosso bloquinho C, então. Né? Então, tudo que vocês estão aprendendo, vocês não vão perder. A gente vai continuar usando nos próximos anos, tá bom, pessoal? Então, era isso que eu tinha que falar para vocês. Essa estrutura aqui é uma estrutura muito legal. Serve para a gente fazer várias coisas interessantes, tanto em programação de jogos, de brincadeiras, quanto em programação de alto nível, programação de códigos de análise de dados, de manipulação de imagens, de fazer gráficos, tá? Então, caso vocês tenham dúvida, podem vir me procurar. Espero que o Scratch aqui tenha motivado vocês a continuar aprendendo. Dá para criar função, tá? E a gente continua usando os nossos algoritmos de programação para fazer coisas cada vez mais legais. Beleza, pessoal? Acho que o vídeo ficou um pouquinho longo, mas é para explicar para vocês, já que a gente não vai ter uma aula ao vivo nessa semana. Qualquer coisa, me mandem mensagens que a gente resolve junto os problemas que vocês forem encontrando. Falou? Até mais, pessoal!